Bom, na aula passada eu passei para vocês um vídeo, né, que falava sobre, era a introdução de elemento de máquinas 3, né, e eu passei para vocês então assistirem aquele vídeo que tinha a solução de um mecanismo de contato direto, né, para calcular as velocidades do mecanismo, tá? Eu quero começar aqui com vocês novamente um pouquinho sobre aquele assunto, mas não vou entrar naqueles detalhes lá, só para caracterizar algumas coisas que eu talvez tenha deixado naquela primeira aula da semana passada, tá? Essa aula nossa, então, ela foca um pouco dos fundamentos de mecanismos, tá? E, especificamente, os mecanismos de contato direto aqui, ela dá uma abordagem também um pouquinho sobre a transmissão de forças nos mecanismos de contato direto, tá ok, pessoal? Então, assim, sobre mecanismos, pessoal, a gente pode definir que o mecanismo é a parte do projeto de máquinas que se relaciona com o projeto cinemático de sistemas articulados, cames, engrenagens e trens de engrenagens, tá? Então, nesse caso, quando nós estamos estudando mecanismos, a gente está trabalhando com o projeto cinemático desses componentes, que nós chamamos aqui, então, que nós vamos estudar aqui na disciplina, né? Os sistemas articulados, as cames, as engrenagens e trens de engrenagens, tá? E o projeto cinemático, ele se baseia em cima dos requisitos de movimento desses componentes, desses sistemas, tá? Diferindo do projeto baseado em requisitos de resistência. Neste estudo de projeto cinemático, o que interessa para nós é o movimento que uma peça, né, por exemplo, aqui uma barra articulada A, B, né, nos pontos A e B, o que nos interessa aqui é saber os movimentos que essa barra vai ter, tá? É o projeto cinemático. Diferente da resistência dos materiais ou de elementos de máquinas, né, que se preocupa, na realidade, com a dimensão do componente, né? Resistência dos materiais ou elemento de máquinas vai se preocupar com a seção transversal da peça, tá? E aqui, mais no aspecto do movimento, tá? E por isso, existem vários tipos de mecanismos, que eu já até comentei com vocês. O mecanismo cursor-manivela, né, na realidade é cursor, biela e manivela, né? É um mecanismo usado nos motores de combustão interna, tá? A came com seguidor também é um mecanismo, né? A came e seguidor, bidimensional ou tridimensional, tá? Aqui também uma came com rolete. Os trens de engrenagens, né, um conjunto sucessivo de engrenagens que podem realizar uma redução bastante elevada. Engrenagens, dentes retos, cônicas e paralelos também são mecanismos, certo? Engrenagem espinha de peixe, parafuso sem fim, helicoidal. E a máquina, né, uma máquina que utiliza vários tipos de mecanismos diferentes. Essa máquina, o motor, utiliza aqui mecanismos came, utiliza o mecanismo cursor, biela, manivela, essa região aqui, engrenagens e outros ainda que possam existir, tá? Então, é uma máquina, tá? E aí vem a definição de mecanismo e máquina, tá? O mecanismo é uma combinação de corpos rígidos. Por que corpos rígidos? Em mecanismos, não nos interessa saber qual que é o tamanho da seção transversal da peça. A seção transversal da peça, o diâmetro da peça, da barra, é função de elementos de máquinas ou resistência dos materiais. Aqui, para nós, nos interessa somente o aspecto de movimento. Então, é um conjunto de corpos rígidos, de tal modo compostos e ligados que se movem entre si com movimento relativo, tá? Imagine uma came, né? Há sempre um movimento relativo entre as peças do mecanismo, uma came, tá? E esse movimento sempre se repete, tá? E a máquina é um conjunto de mecanismos. O motor de combustão interna é o caso típico, então, de uma máquina composta por vários tipos de mecanismos diferentes. Tem aí alguns conceitos que a gente utiliza em mecanismos, tá? Vem o conceito de ciclo.
período e fase, tá? Então, quando o mecanismo, partindo, por exemplo, da sua posição inicial, tiver passado por vários pontos, por exemplo, nessa figurinha aqui, ó, esse aqui é um mecanismo 4 barras, tá? Quando essa figura aqui, por exemplo, ela mostra uma figura instantânea do mecanismo, uma posição instantânea do mecanismo. É o mecanismo 4 barras, e essa barra aqui é a barra motora. Então, ela vai, ao longo do tempo, ocupando novas posições ao longo do tempo, e com isso ela vai movimentando, então, ó, a peça intermediária e, como consequência, a peça 4. Tá? Então, o ciclo é partindo de uma posição inicial, por exemplo, essa aqui, tá? Quando a peça 2 dá uma volta completa, passa por todas as posições seguintes e chega novamente na posição inicial, isso foi um ciclo do mecanismo, certo? Um ciclo do mecanismo. O período. O período é o tempo para completar o ciclo. Então, se eu pegar aqui, ó, em função da rotação dessa peça, e verificar quanto tempo leva para dar uma volta completa, isso é o período. E fase é a posição instantânea ocupada pelo mecanismo. Por exemplo, agora, nessa posição aí, eu tenho uma fase. Logo em seguida, se o mecanismo vier nessa posição aqui, o ponto A estiver aqui, ó, o mecanismo todo vai ter se movimentado com a posição secundária aqui, ó. Isso representa uma nova fase. Cada fotografia, cada posição do mecanismo corresponde a uma fase. Então, se a gente quer calcular velocidades, movimentos, tá? Nós sempre vamos calcular essas velocidades e movimentos por uma fase do mecanismo. Logo em seguida, na fase seguinte, eu tenho uma outra velocidade, uma outra posição e assim por diante do mecanismo, tá? Então, isso são algumas definições importantes ligadas com os mecanismos, ok? Bom, o movimento pode ser feito, nós podemos ter diversos tipos de movimentos nos mecanismos, tá? Nós podemos ter translação, rotação, ou um conjunto ainda de translação e rotação, ou ainda movimentos complexos, tá? No caso da translação, nós podemos ter peças do mecanismo que têm translação retilínea ou curvilínea. Por exemplo, se vocês pegarem aqui o pistão, né, o cursor do mecanismo, cursor, biela, manivela, se vocês pegarem os pontos deste cursor, vocês vão verificar que o movimento dele é um movimento de translação, tá? Todos os pontos do corpo têm como trajetórias retas paralelas. Ó. Se eu pegar o ponto aqui ou esse, eles têm trajetórias retas paralelas. Então, isso é um movimento de translação. E essa peça desse mecanismo, aqui de baixo, ó, a peça 3, ó, ela tem também um movimento de translação, só que curvilíneo. Tá? Então, quando essa peça se movimenta através dessas rodas, isso aqui pode ser visto como aqueles sistemas que eram acoplados nas rodas das locomotivas Maria Fumaça, antigamente, né, para poder sincronizar o movimento das rodas e não patinar, né? Então, essa peça intermediária aqui, ó, tá, ela, na realidade, descreve uma trajetória, né, um movimento de translação curvilínea. Ela sempre tem trajetórias paralelas, mas curvilíneas, tá? Paralelas a um ponto fixo, mas, no entanto, curvilíneas. Então, nós podemos ter um movimento de translação retilínea ou curvilíneo nos nossos mecanismos. Rotação, né? Nesse caso aqui, o movimento de rotação, esta peça 2, o mecanismo 4 barras, essa peça é a peça 2. Ela é uma peça que tem rotação, tá? Então, eu posso ter movimento de rotação, ou posso ter movimento helicoidal,
ou até mesmo esférico, tá? O movimento helicoidal, por exemplo, poderia ser entendido como um parafuso, uma porca girando ao redor de um parafuso, ele tem um movimento de rotação, mas ao mesmo tempo uma translação, né? Dá um movimento helicoidal, ou mesmo esférico também, em alguns casos, aí uma complexidade um pouco maior, tá? Aí vem um elemento importante, pessoal, algumas definições dos mecanismos, tá? Peça de um mecanismo é um corpo rígido, que tem um ou mais pares de elementos. Então, novamente, ó, esse é um mecanismo 4 barras. Por que 4 barras? Existe a parte fixa, que é a terra do mecanismo, né, a estrutura da máquina, tá? Então, entre esse ponto aqui, ó, e este ponto aqui, ó, isso caracteriza um elemento, uma peça, que é a parte fixa da máquina, ó, que representa a peça 1. Isso aqui, então, é a peça 1. Essa peça aqui é a peça 2, é a parte móvel, peça 2, então a peça. Essa aqui é a peça 3. E aqui a peça 4. Todo esse mecanismo 4 barras, ele é articulado nesse ponto, no ponto A, no ponto B e no ponto O4. Então, os pontos de articulação desse mecanismo são esses aí. O ponto O2, o ponto A, o ponto B e o ponto O4. Cada um desses elementos, terra, 1 é uma peça, o 2 é uma peça, o 3 é uma peça e o 4 é uma peça. Tá? E cada junção dessas aqui, ó, cada articulação dessas aqui, representa um par de elementos. Então, essa articulação é um par, essa outra articulação é outro par. É um mancalzinho. Pode ser um parafuso, um pino, né, articulado, né? Cada um deles é um par. É um par. Então, cada uma dessas peças, a peça 3 tem 2 pares, o par A e o par B de contato, que transmitem movimento, tá? A peça 2 tem 2 pares, ó, o par O2 e o par A. E a peça 4 também tem o par O4 e o par B, tá? Então, pessoal, essa é a definição de peça e par de elementos. Numa estrutura hierárquica de uma máquina, pessoal, peça é o último componente. Dá para se dizer que peça é o elemento que não pode ser subdividido em mais grupos, tá? Então, peça é o elemento que não pode ser mais subdividido. A gente começa geralmente com um sistema, aí vem subsistema, máquina, aí vem outro subsistema funcional, vem componente e peça. Peça não dá mais para dividir. Geralmente, na linguagem da engenharia, dentro da cadeia hierárquica de máquina, a peça é o último elemento indivisível de uma máquina, tá? Por exemplo, o rolamento, ele é um componente, tá? E ele tem várias peças, ele tem uma esfera, ele tem que não é mais subdividida, ele tem uma gaiola que ainda pode ser subdividida em gaiola e ainda rebite, ele tem um anel interno, anel externo. Então, o rolamento ainda é um componente e peça é o último componente que não pode ser subdividido, tá? Então, mas na definição de mecanismos, peça é um corpo rígido que não se deforma. E os pares, então, são as articulações, os mancais de rolamento ou mancais de deslizamento, tá? Os pares, então, são as formas como o mecanismo é articulado e pode ser um par inferior ou superior, tá? Então, se o contato entre dois membros, entre duas peças, né, o contato entre dois membros pares se dá através de uma superfície, eu tenho um par inferior. Se o contato é realizado segundo um ponto ou segundo uma linha, como no caso um rolamento, né, no caso do elemento rolante, né,
do rolamento com a pista, o contato se dá por um ponto. Então, ele é um par superior. E no caso, se eu tivesse um mancal de deslizamento, que geralmente o contato se dá através de toda a superfície do eixo do mancal, isso é um par inferior. Então, esses pares aqui, ó, isso é um par, isso aqui é um par, ele pode ser superior ou inferior. Gente, nesse final de semana, eu peguei o livro do Norton de mecanismos, tá? Que eu quero usar ele como referência, tá? Mas assim, gente, não dá para usar a terminologia que o Norton usa, tá? Porque a tradução dele também não foi muito boa, tá? Então, ele usa uns termos aí muito esquisitos, né, para designar essas coisas aí, elo, junta, que não tem muita coisa a ver uma coisa com outra, tá? E aí, então, eu, nesse final de semana, tentei escrever um pouco dessas coisas do Norton aí para dar uma linguagem mais compatível com a engenharia, tá? Então, no decorrer do curso, eu vou falando sobre esses erros de tradução que foram trazidos para o português aí do Norton. É o único livro em português que tem de mecanismos, né? Tá, pessoal? Mas assim mesmo ainda está com problemas na tradução. Eu vou tentar levar ainda os termos corretos aí para vocês aprenderem, tá? E vou comentando, então, alguma coisa que está de diferente com relação ao livro de mecanismos, tá? Pares, então, são as articulações, tá? Cadeia cinemática, quando o número de peças for ligado através dos pares, o sistema resultante é uma cadeia cinemática. Então, o mecanismo é uma cadeia cinemática. Por exemplo, aqui, o mecanismo 4 barras, que é esse mecanismo aqui, ó, ele tem uma cadeia cinemática, que é essa aqui, ó. Ela tem a peça 1, a peça 2, a peça 3, que se movimentam uma em relação à outra e geram um movimento relativo entre as partes. A cada ciclo que se repete, ocorre o movimento relativo entre as partes, tá? Então, isso é cadeia cinemática. Agora, se por um detalhe aqui, ó, nós resolvêssemos colocar nesse mecanismo 4 barras uma outra peça, por exemplo, aqui e aqui, ó, uma outra peça aqui até aqui, ou uma outra peça aqui, ó, mesmo que fosse articulado, possivelmente esse mecanismo não giraria mais, não teria mais movimento. Aí, então, o mecanismo passa a ser denominado de estrutura, quando não tem, então, a possibilidade de haver movimento relativo. Ok? Então, é a diferença aí de terminologia, né, entre cadeia cinemática e estrutura. A transmissão de movimento pode ser feita por contato direto, por elemento intermediário ou ligação flexível. Aí dá origem, então, aos mecanismos que nós vamos trabalhar no nosso curso, tá? Por contato direto, podemos ter as cames, tá aí mais um tipo de came, as engrenagens, através de um elemento intermediário. Esse aqui é o elemento intermediário, esse é o elemento intermediário, esse é o intermediário e este aqui é o intermediário, tá? Então, nós podemos transmitir movimento através do elemento intermediário. Então, o cursor biela manivela, né? O excêntrico também é o cursor biela manivela, o mecanismo 4 barras ou o garfo escocês. Garfo escocês. Sempre tem um elemento intermediário que transmite o movimento, ou por elemento flexível. Se for por contato direto, tá? O princípio todo de todos os mecanismos se baseia nesse princípio, que vocês já, inclusive, viram em vídeos anteriores, tá? Então, o princípio é através do contato direto entre um ponto. O princípio se dá através do contato direto entre as partes, tá? Como é o caso aqui, ó. Então, por exemplo, imagine nesse exemplo, pessoal, que nós temos duas cames, ou uma came e um seguidor. Vamos imaginar que essa estrutura aqui de baixo seja a came, ou o came, ela tem um movimento de rotação, e essa peça aqui de cima
ela é o seguidor. Então, à medida que o câmbio gira, ele empurra essa peça para cima ou para baixo. Então, é um mecanismo de contato direto, um câmbio e um seguidor oscilante. Então, como é que ocorre a transmissão de movimento por contato direto? Sempre se dá de uma forma parecida com essa aqui, ó. Tá? Na realidade, nós precisamos sempre definir o ponto de contato. Vamos só ver uma coisa inicialmente. Isso aqui, essa fotografia do mecanismo nesta posição, isso aqui é uma fase do mecanismo. Então, a gente vai, para essa fase, calcular as velocidades que esse mecanismo tem, certo? Então, é uma fase. Nesta fase do mecanismo, que é uma fotografia instantânea dele, então, esse ponto P aqui, ó, é o nosso ponto de contato. Esse é o ponto de contato. Então, pessoal, esse mecanismo é o mecanismo de contato direto, o ponto P é o ponto de contato instantâneo entre as duas peças. Vejam que neste mecanismo, que é um câmbio seguidor, nós temos duas peças. A peça 2 é o câmbio e a peça 3 o seguidor. Cada peça tem um par aqui, um par, tem outro par aqui, ó. Tem outro par aqui, ó. Tá? Um par, né, deslizante. Tem outro par de contato aqui, ó, no contato direto. Tá? Então, tem pares que transmitem o movimento. Bom, nesse mecanismo, imagine essa posição instantânea. Ponto P é o ponto inicial. Aqui já temos colocado todas as velocidades para uma análise de velocidades desse mecanismo, nesse instante. Mas imagine assim, a peça 2, ela gira com o centro O2. E ela empurra, então, a peça 3, que gira com o centro O3. Ponto P é o ponto de contato. Para nós analisarmos as velocidades dessas peças e a rotação, por exemplo, uma pergunta. Se isso aqui, se a peça 2 gira com uma rotação de 50 RPM, eu quero saber qual que é a velocidade de rotação desta peça aqui, a N3. Eu tenho a N2 e quero saber N3. Por exemplo, eu quero saber qual que é a relação de transmissão N2 sobre N3, por exemplo. Então, eu preciso fazer uma análise de velocidades, mas é instantânea, né? A peça 2, geralmente, ela tem velocidade constante, mas a peça 3 vai ter velocidade variável, instantânea, em função do ponto de contato P que vai se modificar ao longo do movimento da peça 2. Então, qual é a velocidade ou qual é a relação de transmissão instantânea desse mecanismo? Tá? Então, para isso, a gente faz essa análise. Que análise é essa? Nós vamos, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos definir o ponto P. A partir do ponto P, pessoal, sempre para nós fazer uma análise de velocidades, que é calcular essa velocidade aqui, ó, nós vamos imaginar o ponto P pertencente à peça 2. O ponto P é um ponto comum à peça 2 e 3. Se o ponto P é um ponto comum à peça 2 e 3, vamos imaginar inicialmente o ponto P pertencente à peça 2, que é essa aqui. Então, com isso, vocês observem que esse ponto P, ele tem um movimento circular em relação ao centro O2. Esse aqui é o raio de giro, esse aqui, ó, é o raio O2P, e a partir desse O2P, eu posso calcular a velocidade PM2. Então, se eu conheço a velocidade angular ômega 2, a velocidade tangencial
ao movimento, ao raio, que é o V, aqui, ó, o V é o raio vezes a velocidade angular ômega. Então, o V, ó, o nosso raio é o O2P, V é esse vetor, O2P é o raio, e ômega 2 é a velocidade angular da peça 2. Com isso, eu tenho condições de calcular essa velocidade aqui, ó, PM2. PM2, tá? Com essa velocidade PM2, pessoal, nós podemos calcular agora as outras velocidades. Então, no ponto P, a gente pode traçar uma normal comum às duas superfícies de contato e também traçar uma tangente comum às duas superfícies de contato. Para todo mecanismo de contato direto, para nós calcularmos esta velocidade de rotação ômega 3, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esse vetor PM2, que é esse vetor azul aqui, ó, eu estou agora de vermelho, vamos rebater ele sobre a normal comum e vamos calcular este vetor, que é o vetor PM', Pzão N', Pn, aliás, Pn. Aqui é o ponto N, aqui o ponto P, Pn. Então, calculamos a componente Pn. Pn é uma velocidade do ponto P normal às duas superfícies. Agora, para nós calcularmos o ômega 3, nós temos que imaginar o ponto P pertencente à peça 3. Aí, então, esse ponto P gira em relação ao centro O3. Ó, agora, ele vai girar em relação ao ponto O3. Ó. Este aqui é o raio O3P, onde o ponto P está girando em relação ao raio O3P. E perpendicular a esse raio, eu tenho a direção onde deve estar a velocidade PM3. Eu pego aquela velocidade Pn e rebato ela até o ponto da direção da velocidade PM3. E aí, então, a partir do ponto P até o M3, nós determinamos a intensidade do vetor PM3. Isso aqui é a velocidade tangencial do ponto P pertencente à peça 3. Novamente, a gente sabe que velocidade igual a raio vezes velocidade angular. Se eu sei agora a velocidade, que é essa parte aqui, ó, PM3. E se eu conheço o raio, que é este componente aqui, ó, O3P, nós temos como calcular o ômega 3. Então, o ômega 3 vai ser igual ao PM3, que a gente encontra através dos ângulos formados por esses vetores, dividido por O3P. Com isso, eu sei a velocidade angular da peça 3. Ó. Eu sei o ômega 3, a rotação dela. Se eu sei o ômega 2 agora, e divido pelo ômega 3, eu tenho a relação, né, de velocidades. Eu tenho uma relação de transmissão. Ômega 3 sobre ômega 2, que é, então, uma relação de transmissão instantânea do mecanismo. Então, pessoal, como vocês viram no vídeo da aula passada, a transmissão de movimento de contato direto se dá dessa forma sempre. Para todos os mecanismos, as cames e as engrenagens, nos quais a transmissão de movimento é por contato direto, sempre, para mim calcular a velocidade dessas peças, as velocidades angulares dessas peças, nós vamos sempre utilizar esse procedimento. E aí, para fazer esse procedimento, tá, também nós podemos, né, verificar também
através de uma regra simples, como calcular a relação de transmissão. Então, assim, ó, quando nós traçarmos, a partir do ponto de contato P, quando nós traçarmos a normal comum, é essa linha N', nós podemos fazer a variação da relação de transmissão instantânea a partir do entendimento de onde essa normal comum cruza a linha entre centros. Ó. Aqui está o centro O3, aqui está o centro O2. Onde essa linha cruzou a linha entre centros, veja que formou aqui, ó, essa distância O2K, e veja que formou também uma outra distância aqui no ODK, no lado esquerdo, que é a distância O3K. A relação entre a velocidade angular ômega2 e ômega3, ômega2 sobre ômega3, sempre vai ser igual ao inverso das distâncias entre o ponto K até o centro de cada peça. No nosso caso aqui, O3K sobre O2K. A distância, se eu simplesmente fizer a relação entre essa distância e essa aqui, eu consigo encontrar a relação de transmissão do mecanismo. Então, ômega2 sobre ômega3, ó, aqui é o inverso das distâncias, é O3K sobre O2K. Então, com esse procedimento, a gente consegue determinar a distância, a relação de transmissão do mecanismo. Um outro detalhe também interessante nessa situação é o seguinte. Quando eu calculo o ponto P, a gente está fazendo só uma revisão dos vídeos da última aula, tá, pessoal? Onde esta normal cruza a linha entre centros, se o ponto K do cruzamento da normal com a linha entre centros do mecanismo se der entre os centros, cada peça gira por um sentido diferente. A peça 2 gira aqui no sentido horário e a peça 3 está girando no sentido anti-horário. Se por algum motivo esse ponto K ele cruza fora da linha entre centros, as duas peças estão girando no mesmo sentido. Daí tem que ver qual que é o sentido de giro em função do motor. Se esse ponto K ele intersecciona, aliás, tem que ser esse ponto aqui, ó, intersecciona este ponto aqui, uma peça está girando, a motor está girando, e a peça 3 está parada naquele instante. Então, o ponto K da normal comum cruzando a linha entre centros, ele nos dá bastante dicas sobre a forma como esse mecanismo vai se movimentar. Tá? Eu estou dando ainda uma ênfase neste mecanismo de contato direto, porque a gente vai começar a trabalhar hoje com as CAMs, tá? O projeto analítico de CAMs. Então, essas definições, esses conceitos que estão traçados aí, vão ser importantes para vocês também entenderem um pouco sobre o que nós vamos tratar sobre CAMs. Tá? Isso, então, é uma breve revisão, pessoal, daquilo que eu pedi para vocês estudarem, né, na última aula. Tá? Então, é só um breve comentário sobre aquilo que eu já tinha passado para vocês anteriormente. Aqui foi apenas uns 15 minutinhos de fala, tá? E lá no vídeo que eu passei para vocês tinha mais ou menos aí 1h30 de fala sobre esse